Hora de primeira lei de Newton na Unicamp 2024. Uma questão que tem uma compreensão de conceito da primeira lei de Newton, a lei da inércia, bem tranquila de fazer para quem entende bem a primeira lei de Newton. Bora lá fazer comigo? Diz assim, ó, um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força do ar igual a zero se o corpo partir do repouso. Então guarda isso, ó, partindo do repouso, a força de resistência do ar é zero. À medida que a velocidade aumenta, a força do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo vai diminuindo gradativamente, tornando-se praticamente nula. A aceleração torna-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, em que a aceleração se tornou nula, o corpo passa a cair com velocidade constante. Aqui está o lance da primeira lei de Newton. Ó. Passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal, ou seja, chega a um certo ponto que um corpo em queda, devido à força peso e à força de resistência do ar, ele não aumenta mais a sua velocidade e passa a cair com velocidade constante. Bom, um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Pergunta: qual é o módulo da força de resistência do ar depois que esse objeto atinge a velocidade terminal? Então é assim, ó. A primeira coisa que acontece é a bolinha ser solta a partir do repouso. Então a força-peso está agindo nela. Aí ela começa a cair, conforme ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando e aparece uma força do ar ao contrário, tá vendo? Só que essa força do ar ainda é menor que o peso, então a resultante dá para baixo e o corpo está acelerado. Se ele continua caindo e vai acelerando, chega uma hora que a força de resistência do ar fica igual ao peso. E nessa hora, dá uma vontade de pensar assim, nossa, mas aí a hora que a força para baixo é igual a força para cima se iguala, então ele deveria parar de cair? Não. Nesse momento, a resultante é zero. E o que diz a primeira lei de Newton? Que toda vez que a somatória das forças que agem num corpo for zero, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, neste momento, a força do ar se iguala ao peso e a velocidade fica constante. Bom, isso, então, é o que diz a primeira lei de Newton, né? Que toda vez que um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, significa que a força resultante sobre ele é zero, então não tem aceleração. E é exatamente isso que acontece com essa bolinha no momento em que o peso se iguala com a força do ar. Então, você escreve, ó, já que a força do ar é igual ao peso, então a força do ar é igual a massa vezes gravidade. E aí, substituindo os valores, e não se esqueça de passar para quilo, né? Então, 200 gramas passando para quilo dá 0,2 quilos, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida do Sistema Internacional. Então, a gente tem que a força do ar é apenas de 2 newtons, alternativa B. Certo? Espero que você tenha entendido. A gente se vê no próximo exercício.